Vamos voltar aqui para João ou Efésios. Efésios capítulo 5. Vou até segurar aqui para marcar, né, as duas palavras. Efésios capítulo 5, nós começamos a partir do 8 e lemos até o 20. E o que essa palavra ela nos ensina? O que você entende que Deus ele está falando com você, que está falando para você e o que ele quer fazer em você através dessa palavra? Vejamos, primeiramente, o versículo 8, ele nos traz um lembrete. O versículo 8 e o versículo do 8 ao 10, essa palavra ela é um lembrete e, assim como é um lembrete, ela nos dá uma confirmação e uma orientação. Ela diz assim, porque outrora vocês eram trevas. A palavra está nos lembrando que antigamente nós éramos trevas, ou seja, que antigamente nós vivíamos nas trevas. E aí o versículo seguindo ele diz assim, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Veja só, ele nos lembra que nós éramos trevas antigamente, mas agora nós somos luz no Senhor. E aí ele nos dá essa orientação. Vivam como filhos da luz. E olha a conscientização que o versículo 9 ele traz. Pois o fruto da luz, o resultado da luz, consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aí novamente o Senhor ele nos dá mais uma orientação. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Antigamente, quando nós não tínhamos Cristo, quando nós não tínhamos Deus, nós estávamos perdidos. E essa nossa perdição em que nós estávamos era uma perdição que tinha uma máscara, como na verdade ela ainda tem, né? Não mais na nossa vida, mas na natureza dela. A perdição ela colocou uma máscara em nossas vidas através do engano do pecado. E ele nos escravizava. Ele nos prendeu com correntes, né? Prisões espirituais, prisões na nossa mente, em cada área de nossas vidas. Nós não víamos isso, nós não percebíamos isso. Por quê? Porque o pecado ele satisfazia justamente aquilo no que nós estávamos, ou seja, na carne. Então, quando Jesus ele veio e ele brilhou sua luz sobre nós, então toda essa escuridão ela se mostrou como ela realmente é, assim como aqui a palavra do Senhor diz, não participem das obras, o versículo 11, né? Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Ou seja, Jesus brilhou sua luz e a sua luz, ela tornou visíveis todas as coisas. Jesus, ele mostrou qual era a sua vontade, ele mostrou qual era o seu propósito, ele revelou o seu amor por nós, mas não só isso, ele também revelou qual era o propósito das trevas e o que as trevas estavam fazendo em nossas vidas. Jesus mostrou as cadeias em que nós estávamos, a perdição em que nós vivíamos. E ele nos mostrou, através da sua luz que brilhou, que a sua vontade era de nos resgatar, era de que nós saíssemos daquela escuridão em que nós estávamos, daquela perdição, daquela cegueira total, para a sua luz, para andar em sua luz, ou seja, para agora enxergar, saber onde está. Quando nós estávamos nas trevas, nós não sabíamos onde nós estávamos, porque o que o pecado ele faz é justamente isso, ele dá a você o que sua carne deseja e ele engana você. E esse engano te faz perdido, ele te faz se sentir como que você não se encontrou. E é por isso que você, ele enganando você, ele prende você nesse ciclo e você sempre, em várias coisas que ele oferece, que ele te induz, você procura se encontrar naquelas coisas, mas você não se acha, porque você não está naquelas coisas, porque você não foi criado por aquelas coisas. Agora, quando Jesus brilha a luz dele sobre você, quando você
é resgatado pelo Senhor e você sai dessas trevas e vai para a luz dele, você se encontra, porque você foi criado por essa luz para estar nessa luz. E aí você consegue perceber o quão cego você antes estava, o quão perdido você antes estava, e agora o quão você enxerga, o quanto você consegue perceber a clareza, a diferença notável, nítida das trevas que você estava e da luz em que você está.